Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander luta pela terra e por direitos e por outros meios na internet hoje, para refletir com você sobre a seguinte questão: Governo Federal e Tribunal Regional Federal da Sexta Região vão despejar cegos de Minas do seu lar? Antes, convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje, que é uma pergunta. Governo Federal e TRF6 vão despejar os cegos de Minas do seu lar? Em Santa Teresa, bairro histórico de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a sede única da Associação Filantrópica União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais está com despejo decretado por um desembargador do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRF6. Decisão tomada em embargos de declaração a pedido da AGU do governo federal. O desembargador se agarrou em formalidades processuais e ignorou a dignidade humana e todos os direitos humanos fundamentais dos cegos que moram na Casa dos Cegos de Minas, vários há mais de 45 anos, muitos negros e sem parentes ou qualquer vínculo afetivo fora do ambiente em que vivem e, portanto, sem rede de apoio para além da dita entidade. O prédio da União dos Cegos de Minas Gerais já foi, pela segunda vez, leiloado por R$ 720 mil, sendo que, se fosse para vender, o prédio vale mais de 5 milhões de reais. Decisão chocante e estarrecedora que deixou muita gente comovida e indignada. Desde 1973, a Casa de Acolhida dos Cegos de Minas Gerais está à Rua Mármore 664, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi construída com uma longuíssima campanha de solidariedade tijolo a tijolo, em uma época em que os cegos eram obrigados a mendigar. Esmolar na rua era o que restava para as pessoas cegas. A Casa de Acolhida dos Cegos de Minas Gerais foi construída para acolher os que não tinham nem eira e nem beira, os que, cegos ou cegados, sobreviviam pedindo esmola na rua e morrendo um pouco a cada dia, com tantas necessidades e sofrendo cotidianamente humilhações. Temos uma história de mais de 70 anos, desde 1955. Já acolhemos mais de 1.000 cegos aqui na nossa sede, não só de Minas Gerais, mas de vários estados do Brasil e até do estrangeiro. Aqui é nosso lar. Criamos uma clínica médica e vários outros projetos de acolhida dos cegos. Centenas de cegos fizeram vários cursos. Aqui, braille, curso de música, aula de violão, etc. Aqui na nossa sede. Expulsar os cegos aqui desta casa, que é nosso lar, será decretar a morte de todos. Se mandar a tropa de choque para integrar na posse da nossa sede um dos maiores empresários de Belo Horizonte, pode enviar também os caixões, pois só sairemos daqui mortos. Profetiza, de cabeça erguida e muito emocionado, o Jerônimo, ex-presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Ao longo de mais de 7 décadas, a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais tem cumprido seus principais objetivos: fornecer moradia,
alimentação para os internos e externos, tratamento médico, jurídico, psicológico, de saúde, odontológico e cursos formativos a seus associados cegos, sem família em Belo Horizonte, vindas do interior para a capital à procura de uma vida melhor e que encontraram na entidade um porto seguro, com albergaria, café da manhã, almoço, janta, cuidados médicos, oficinas de arte e etc. A sede também abriga um lindo coral de pessoas com deficiência visual, o que levou à decretação da penhora do prédio da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, ao leilão e à consequente decisão para despejar os cegos que lá residem. Há mais de 50 anos, nas décadas de 70 e 80 do século XX, por dificuldade econômica, uma antiga diretoria da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais deixou de pagar tributos ao governo federal, INSS de funcionários que cuidavam dos cegos na casa. O tempo foi passando e a dívida cresceu. Um advogado contratado para defender a União Auxiliadora dos Cegos foi irresponsável e não defendeu a associação como deveria. Parece que tinha no contrato com ele que, caso se perdesse a causa e o prédio fosse leiloado, ele teria direito a certo valor ou algumas salas do prédio. Assim, os cegos não tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa. O devido processo legal não aconteceu de forma justa. Quando perceberam que o advogado não os estava defendendo, o prédio já tinha sido penhorado e leiloado em 2011. Passaram a procuração para outro advogado que, por meio de vários recursos judiciais, conseguiu anular o leilão e obter revisão da decisão, alegando que a casa é lar dos cegos e, portanto, impenhorável. Mas, de forma muito estranha, ao herdar o processo do TRF1, um desembargador do TRF6 reabilitou a decisão que mandou leiloar o prédio da Associação dos Cegos de Minas Gerais e agora estamos na iminência do cumprimento desta decisão brutal, absurda, inconstitucional e injusta. Enviamos ofício a Macaé Evaristo, ministra do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reivindicando que ela abra processo de negociação que exclua a decisão de leilão do prédio e o despejo dos cegos do seu histórico lar no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Esperamos que o governo federal, Lula, Fernando Haddad e Macaé Evaristo tenha sensibilidade humana e perdoe esta dívida de INSS de 50 anos atrás e deixe a Associação Filantrópica União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais em paz, melhor dizendo, que destine à Associação União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais recursos necessários para ela ser revitalizada, para voltar a ser espaço de acolhida de centenas de cegos que clamam por apoio em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais e pelo Brasil afora. No ofício à ministra dos Direitos Humanos está escrito: atente-se para a gravidade da situação em desalojar pessoas cegas do seu espaço habitual de moradia, que construíram seu projeto de vida no entorno, no qual cada um já se familiarizou com o comércio local, com os equipamentos públicos e outros espaços de convivência social. O senhor Juvenal de Jesus, por exemplo, tem 81 anos e mora na sede da União Auxiliadora dos Cegos há 44 anos. José Dias, por sua vez,
conhecido como Bingo, nasceu em 1942 e também reside na sede da União Auxiliadora dos Cegos há 50 anos. Logo, é inimaginável cogitar o desalojamento forçado dessas pessoas nessas condições. Como o cego Bartimeu, no Evangelho de Marcos, que, ao sentir que Jesus passava subindo para Jerusalém, gritava: Jesus, tenha misericórdia de mim. Os cegos do Santa Teresa em Belo Horizonte estão clamando: tenham misericórdia de nós. Esta ameaça de despejo está tirando nosso sono e nos adoecendo. Indignado com os que tentavam abafar o grito do cego Bartimeu, Jesus disse: chamai-o. Feliz com a acolhida de Jesus, deixando a posição de mendicante, o cego deu um pulo e se aproximou de Jesus, desrespeitando a lei da pureza que proibia aproximar-se dos impuros. Jesus o acolhe e pergunta: que queres que eu te faça? O cego não pediu esmola, mas clamou por um direito: eu quero a recuperação da minha visão. Feliz da vida, ao perceber a fé do cego, Jesus celebrou o resgate da visão do cego. Vai, tua fé te salvou. Observe o detalhe: fé do cego, e não a fé em Jesus. E o cego se tornou um discípulo de Jesus e o seguia no caminho. Assim, Jesus nos ensina que para sermos humanos precisamos ouvir e atender aos clamores dos injustiçados e sofredores, entre os quais estão os cegos, os cegados. Uma autoridade perguntou ao atual presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais: caso aconteça mesmo o despejo, vocês cegos aceitam ir para um abrigo público da prefeitura, ou para um asilo ou casa de acolhida? O atual presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, Renato Leonardo Ferreira, de cabeça erguida, respondeu de forma categórica: jamais aceitaremos ser retirados da nossa casa. É o nosso lar. Pedimos ao governo federal e à Justiça Federal que abram processo de negociação que leve à exclusão do despejo, seja perdoando a dívida, como o governo federal tem feito nas últimas décadas com muitos usineiros, latifundiários e empresários, ou encontrando outra forma de se pagar a dívida, mas sem nos retirar do nosso lar. Se se perdoa a dívida de tantos ricos falidos, por que não perdoar a dívida de uma entidade filantrópica como a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais? Enfim, é triste e brutalmente injusto saber que no Brasil nem cegos estão livres de despejo. Pelo respeito à dignidade humana, seguiremos lutando até depois da vitória. Despejar um grupo de cegos de seu lar jamais aceitaremos. Clamamos pela revisão da decisão judicial do TRF-6, que mandou leiloar a sede dos cegos de Minas Gerais e jogar na rua cegos que vivem lá, muitos há mais de 45 anos. Que o governo federal seja sensível e justo. Esse despejo não pode acontecer. É isso aí. Gratidão pela atenção. Que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira cantar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira cantar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar.
Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada